Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, Dr. Cláudio Nascimento, mais uma vez com vocês na nossa aula de Economia e Política. E hoje nós vamos falar da escola clássica, então já falamos de Adam Smith, já falamos de David Ricardo, e hoje vamos falar simplesmente de um dos autores de grande relevância, que é o Thomas Malthus, Então, Thomas Malthus. Então, na realidade, a gente vai discutir um pouco da teoria de Malthus. Quem foi Malthus? Então, a gente pergunta para você que está aí nesse exato momento, em casa, me assistindo nessa aula maravilhosa de Economia e Política. Quem foi Thomas Malthus? Na realidade, Thomas Robert Malthus, Então ele nasceu em 14 de fevereiro de 1766, no condado de Surrey, no seio de uma próspera família. Seu pai, Daniel Malthus, era adepto das ideias de Jean-Jacques Rousseau, e amigo pessoal dos pensadores como David Hume e Doré. Então, aos 18 anos de idade, em 1784, após receber em casa uma ampla educação liberal, Malthus foi admitido no Colégio de Jesus da Universidade de Cambridge. Lá estudou matemática, latim e grego. Então, ao mesmo tempo que recebia sua formação sacerdotal, graduou-se em 1788 e recebeu o Master de Arte. Então, em 1793, foi aceito como membro pesquisador da instituição. Em 1797, recebeu as ordens eclesiásticas da instituição, tornando-se sacerdote da igreja anglicana, fato que influenciaria decisivamente sua obra, Moralmente, o ensaio sobre a população. Malthus, na realidade, casou-se em 1804 e em 1805 tornou-se professor de História Moderna e Política Econômica, no Colégio da Companhia das Índias Orientais. Então, provavelmente foi o primeiro professor de Economia e Política de que se tem notícia, pelo menos, parece ter sido a primeira vez que uma disciplina acadêmica recebeu tal denominação. Então, ao longo de sua história, de sua vida, fundou ou foi aceito como membro de diversas sociedades culturais, tal como a Royal Sociedade, a Royal Sociedade, a Economia Política Clube, que incluía nomes como Ricardo, James Bill, Então, lá simplesmente na Academia Francesa de Ciências e Política, da qual foi um dos fundadores. Malthus faleceu em 1834, Então, então nós temos esse ensaio de Malthus, um ensaio de Malthus, mas sobre população, porque Malthus ficou famoso por seu ensaio sobre população. Em 1798, mas de grande importância foi também o princípio, ou seja, da política econômica, considerado princípio, da economia política, Então, aplicado em 1820. Então, nesse livro, esses ensaios sobre população, Malthus antecipou em mais de 110 anos algumas das ideias básicas publicadas por Keynes
em sua teoria geral do emprego, dos juros e da moeda, né? Em 1836, propunha Malthus a realização de obras públicas, entre outras medidas, né, política econômica, né, para aumentar a demanda efetiva. Né. Expressão essa que cunhou, né, e que mais tarde se constituiu em peça importante, né, da argumentação keynesiana. Né. Como Keynes, Malthus preocupou-se com o excedente da oferta sobre a demanda agregada, que levaria ao declínio da atividade econômica. Então, outras obras suas foram publicadas, né? Sem, contudo, alcançar a importância das principais, né? Então, veja, esse ensaio sobre população de 1758, né, demonstra nitidamente seu posicionamento ideológico, sua visão filosófica, e deixa patente que seu pessimismo quanto à possibilidade de felicidade humana em vida. Então, para que se melhor se entenda o ensaio, devemos ter em mente o momento histórico que foi escrito. Na Inglaterra, né, estava em curso a Revolução Industrial, então desde aproximadamente 1760, trazendo drásticas consequências para o sistema produtivo, para as relações sociais, né, na produção. Então, novos inventos eram constantemente empregados tanto na indústria, né, manufatureira, quanto na agricultura. Então, no setor agrícola, né, que se mostrava incapaz de gerar alimentos em abundância, né, a mecanização trouxe um forte motivo, né, adicional para o êxito, né, dos trabalhadores. Então, esse deslocamento dos trabalhadores rumo às grandes cidades. Então, a população alijada das atividades agrícolas engrossava a corrente dos que não tinham mais nada a oferecer, né? As manufaturas, que se desenvolviam senão a sua força de trabalho, estavam assim criadas, né, as condições para a diminuição dos salários reais, que vieram, né, favorecer a rápida acumulação de capitais na economia. Então, são drásticos os registros nos livros de história de sofrimento das classes de menor renda das grandes cidades. Prolongamento da jornada de trabalho, incluindo mulheres, crianças, para até 18 horas. Né? Então, grande número de desempregados, grande promiscuidade, né, das moradias, cada vez mais densamente habitadas, o que facilitava enormemente o aparecimento de epidemias como as de cóleras, tifo, miséria, morte em grande escala. Né? Então, como paliativo para os graves problemas sociais, né, então, o parlamento inglês aprovou a lei dos pobres, né? A lei dos pobres, que seriam portas à execução, né, pelos oficiais das paróquias e pelos magistrados. Né? Por essas leis, o pobre poderia
poderia ser enviado a uma casa de trabalho, onde receberia indispensavelmente, para não morrer de fome. Então, era também da lei que nenhuma pessoa deveria ser admitida em uma casa fora de sua paróquia, Então, na realidade, você tem aí a lei do pobre, Então, entre os pensadores que apontaram possíveis causas para os males, que tornavam drásticas a situação dos trabalhadores, surgiu aí William Golding, 1756 a 1836, que em 1792 publicou o livro, na realidade, Political Justice, a justiça da política, Quero da política, da justiça política. Então, Golding foi partidário do anarquismo, filosófico, e acreditava que a principal causa de todos os problemas sociais residia na propriedade privada. Acreditava ainda ser possível, ao homem evoluir até um estado de perfeição, quando os homens se convencessem de que o sentido moral da vida seria o único que importaria, na organização da sociedade. Então, Malthus dedicou grandes partes de ensaio na população a combater as ideias de Golding a respeito da possibilidade de perfeição humana e vida. Então, Malthus, fatalista, considerava ser a pobreza o fim inevitável do homem, visto que a população cresceria a taxa superior da produção. A população iria crescer a taxa superior da população de produção, de meios de subsistência. Segundo ele, nos Estados Unidos da América, onde os meios de subsistência, segundo ele, esse meio de subsistência tem sido mais amplo, as maneiras mais amplas. As maneiras do povo mais puras e, consequentemente, menores obstáculos ao casamento precoce do que em qualquer dos moldes, qualquer dos modernos estados da Europa. Então foi calculado que a população dobra em 25 anos. Daí Malthus concluiu que a população, se não controlada, cresceria em progressão geométrica. Observe, então Malthus, ele conclui que a população então Malthus, ele vai concluir aí, que a população, se não controlada, cresceria em progressão geométrica, razão de 2 a cada 25 anos. Enquanto isso, a população de alimentos da ilha poderia ser aumentada a cada 25 anos por uma quantidade de subsistência. Então, na realidade, então você vai ter, quanto à população das ilhas, poderíamos aumentar a cada 25 anos por uma quantidade de subsistência igual a que elas atualmente produzem. Estaria então crescendo em progressão aritmética. Então ele disse que
a sociedade vai crescer de forma geométrica, né? Outros alimentos de forma aritmética. Então é só, então registre-se que as estatísticas não confirmaram as ideias de Malthus, quer quanto à taxa de crescimento da população, quer quanto à produção de alimentos. Alguns progressos científicos importantes, como as descobertas, descobertas de adubos químicos e de grãos híbridos, além de técnicas mais refinadas de cultivo e tratamento do solo, permitiram notável aumento da produtividade agrícola. É de se notar que algumas dessas descobertas ocorreram antes do lançamento da sexta e última edição do ensaio, em 1826, sem que Malthus se abalasse e modificasse suas conclusões no tocante à população, a utilização de métodos anticoncepcionais que Malthus consideraria vícios, já consagrado por volta de 1900, fez com que a população crescesse bem menos do que Malthus esperava. Então, desconsiderando o grave erro na sociedade, grave erro na observação das estatísticas, qualquer que seja a comparação de uma taxa de crescimento da população nos Estados Unidos com o crescimento da produção de alimentos na Grã-Bretanha, que Malthus não explicou convincingamente. É fácil avaliar o resultado da discrepância das duas taxas de acréscimo. Em exercício de fácil resolução, verificaríamos que em um século a população estaria multiplicada por 16 em relação ao número de habitantes no início do período, enquanto a produção, enquanto a população estaria multiplicada por 16, aí vem a evolução, estaria ocorrendo em uma progressão geométrica. 1, 2, 4, 8, 16. Em relação ao número de habitantes, no início do período, quando a produção de alimentos seria apenas 5 vezes maior. Veja só, a população multiplicaria-se 16 vezes e alimentos em 6 vezes maior, ou 5 vezes maior. Então, com isso, se de início havia alimentos apenas suficiente para alimentar toda a população sem nenhum excedente. Ao fim do período, apenas 5, aí você vai ter o quê? Uma relação de alimentos cresceria 5 vezes, e a população 16 vezes, Então, da população encontraria alimentação. Claro que Malthus não supõe a ser possível a população suportar por tanto tempo uma diminuição relativa dos alimentos de toda a sorte, que se constituiria o quê? Em verdadeiros efeitos ou freios ao crescimento demográfico. Esses freios poderiam ser de 2 tipos: os positivos e os preventivos, evidente. Caso nenhuma providência fosse tomada para deter a explosão demográfica, e dada
a suposição de que a taxa da variação de produção de alimentos não poderia sequer acompanhar da população. Então, o resultado natural seria miséria, fome e morte, em decorrência ainda das precárias e cada vez piores condições de salubridade nas moradias e nos locais de trabalho. Epidemias, pestes teriam custos livres entre os infelizes se estes não morressem antes em alguma guerra. Esses fatores constituiriam o que Malthus denominava de freios positivos. Então restava o quê? Restava sempre a possibilidade dos homens que se considerassem possibilidade de sustentar codignamente esposa e filhos, adiar o casamento para uma época mais propícia. Este seria um freio preventivo. Esse seria um freio preventivo, que embora devesse ser observado principalmente pelas classes mais baixas da população, também poderia atingir os de melhor sorte. Assim, é que uma pessoa de posse poderia não desejar casar para não ver seu status, já que manter uma família implica certamente gastos que deveriam ser subtraídos de uma possível vida cômoda no presente. Ou seja, como for, é de se notar que Malthus, como sacerdotes, não poderia admitir o casamento seguido de controle familiar por qualquer meio conhecido na época. Seria vício, diria ele, muito menos aceitaria o sexo fora do casamento. Estaria então o bom cristão condenado a total abstinência sexual, sempre que impossibilitado por questões financeiras de contrair matrimônio. Então, se em dado momento houvesse alimentos em abundância, os freios ao crescimento da população seriam afrouxados. E o resultado natural seria mais cedo, mais tarde, a eliminação do excedente pelo poder superior da população. Então, Malthus pensava a questão do equilíbrio, população e alimentação, constante aumento demográfico, antecipando-se ao aumento dos meios de subsistência, acabaria por provocar a diminuição da remuneração. Provocar a diminuição na remuneração do trabalhador, enquanto pela escassez relativa dos alimentos, subiria os preços deste. Então, no período da miséria, que deveria dessa situação, a população seria estimulada a crescer. Ao mesmo tempo, os baixos salários, rendas e subsistência. Então, Malthus pensava, estando em equilíbrio a população e a alimentação, o constante aumento demográfico, antecipando que o aumento dos meios de
de subsistência. Então acabaria por provocar o quê? A diminuição na remuneração do trabalhador, enquanto pela escassez relativa dos alimentos subiria os preços do período de miséria que adviria dessa situação. A população seria desestimulada a crescer, ao mesmo tempo, ao baixo salário reais induziriam na realidade vocês vão ter induziria maior emprego na agricultura, com o que cresceria a oferta de produtos de subsistência. Então, o estado de miséria seria então abrandado e a população voltaria a crescer. E tudo se repetiria. Cabe então a observação de que ao próprio homem pobre cabe a culpa de sua pobreza e a sua natureza, que o impele, a procriar. Ele impele a procriar. Sempre acima do que seria recomendável para uma vida confortável, para si e para a sua família. Quanto às leis dos pobres, Malthus não nutria por elas nenhum apreço, embora lhes reconhecesse o caráter filantrópico, entendia que trazia mais malefícios do que benefícios. Seria sistema dentre todos os outros, mas destinado ao enfraquecer esse sentimento de amor à independência. Então, e por fim, eliminar completamente. Então, ele achava que as leis dos pobres estimulavam o casamento entre pessoas que não estavam preparadas para a constituição de famílias. Então essas pessoas não seriam, essas pessoas não teriam muita preocupação com a possibilidade de sofrer período de miséria, por contarem com certo o auxílio recebido da paróquia. Faltava o auxílio da paróquia, Em segundo lugar, essas leis diminuíam a mobilidade da união, a mobilidade da mão de obra, impedindo que uma pessoa sem emprego em dada localidade se dirigisse a um possível emprego em outro ponto do país. Então, fez-se ainda uma outra observação com explicar os alimentos consumidos nos albergues. Então, dizia ele que as pessoas que não recebessem donativos, as que mais trabalhavam, ficariam em pior situação do que os necessários. Porque o necessário, porque com maior escassez de alimentos, desviado para os albergues, seus preços subiriam. Então, Malthus considerou também de nenhum proveito quer para o indivíduo, quer para a sociedade, o auxílio monetário, dado por um rico a um pobre. Em primeiro lugar, porque se um homem pobre recebesse alguma quantia sem nenhum esforço, poderia se considerar mais rico.
e daí trabalhar menos. Em breve, ele estaria tão, como é que se diz? Em breve ele estaria tão pobre quanto estava antes. E a sociedade, em geral, em pior estado. Porque a produção cairia com donativo, né? Então, em segundo lugar, ao receber um donativo, ele gastaria na compra de mantimentos cuja produção não tinha sido, né, aumentada. Então, o resultado óbvio seria um aumento de preços que atingiria toda a sociedade. Então, enfim, então a gente destaca aí um pouco interessante, enfim, os ricos não poderiam fazer nada. Ah, professor Cláudio, né? Os ricos não poderiam fazer nada. Os ricos não poderiam fazer nada de concreto para melhorar a situação dos pobres. Os ricos não poderiam fazer nada de concreto para melhorar a situação dos pobres. Somente isto. Mais uma vez, podemos inferir. Poderiam agir em seu próprio benefício, diminuindo o ritmo de crescimento